Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nós hoje iremos falar sobre os multiplicadores de Lagrange, tá? Eu inicio aqui com o teorema de Lagrange no plano que diz o seguinte: sejam A um aberto em R2 e F e G funções definidas em A de classe C1 em A. Suponha que o gradiente de G seja diferente de 0, 0 em todo ponto pertencente ao conjunto B dado pelos xy que moram em A, tal que g de xy é igual a zero. Tá? O resultado diz o seguinte: se x0, y0 pertence a A, é extremo local, ou seja, máximo ou mínimo local de f sujeito ao vínculo, sujeito à restrição g de xy igual a zero, então existe lambda real tal que o gradiente de f em x0, y0 é lambda gradiente de g no ponto x0, y0. Tá? Então, o que acontece? Se o x0, y0 é extremante local e satisfaz a relação g de xy igual a zero, então tem essa igualdade aí entre os gradientes em que aqui lambda é um número real. Tá? Ok. Esse é o método de Lagrange e ele consiste em basicamente estudar essas três equações: df dx igual a lambda dg dx, df dy igual a lambda dg dy e g de xy igual a zero. Tá? Então, o método essencialmente ele é estudar essas três equações. Ok, vamos ver aqui um exemplo, tá? Então, ó, por exemplo, encontre os valores de máximo e mínimo de f de xy igual a x vezes y, em que xy fica restrito à elipse 4x² mais y² igual a 4. Tá? Então, o problema está pedindo para a gente estudar a função sobre a elipse, tá certo? Com respeito a saber o valor máximo e mínimo sobre essa elipse, tá certo? Então, veja só, ele quer que 4x² mais y² seja igual a 4, e isso equivale a 4x² mais y² menos 4 ser igual a zero. Essa expressão aqui eu vou chamar de g de xy, tá? Então, esse g de xy vai ser o meu vínculo aqui do teorema, tá bom? Então, ok. Certo. O que acontece? Se eu pegar aqui, fazer o df dx, df dy, dg dx e dg dy, o que acontece? Eu vou colocar um lambda, já que nem aqui, eu vou ter que y é igual a lambda 8x, x igual a lambda 2y e g de xy igual a zero é essa fórmula aqui, tá? Eu preciso checar a condição do gradiente ser não nulo no conjunto de pontos onde a g é zero, ou seja, no conjunto em que 4x² mais y² igual a zero, tá? Mas o gradiente de g de xy é 8x 2y, e isso nunca é zero em cima dos pontos que satisfaz essa equação aqui, pois é uma elipse que não contém a origem, né? A origem é o único ponto que isso aqui se anula, né? Então, ó, observa que o gradiente ele só é zero na origem, e essa elipse não contém a origem, entenderam? Então, né? Então esse gradiente aqui, ele nunca poderá ser igual a zero em cima dos pontos em que a g se anula, que é 4x² mais y² igual a 4, tá ok? Certo.
Então, veja só, na primeira equação, se eu pegar ela e trocar o x, se eu pegar na segunda equação substituir x na primeira, eu vou ter que y é igual a 16 lambda ao quadrado vezes y, tá? Colocando y em evidência, eu tenho isso. Então, o y é zero ou lambda é igual a mais ou menos 1/4, tá? Nota que se y é igual a zero, então x é igual a zero. Só que o ponto 0, 0, né, ele não satisfaz a nossa restrição, o nosso vínculo, que é 4x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, tá? Então, o ponto 0, 0 aí ele está fora do jogo, tá? Porque ele não satisfaz a restrição aqui do enunciado 4x² mais y² igual a 4, tá? Então, só nos resta aí considerar os valores de lambda. Por exemplo, se lambda é igual a 1/4, o sistema aí correspondente é esse, tá certo? Aí o que vai acontecer? Se você trocar lambda igual a 1/4, nós teremos isso, tá certo? Aí, utilizando essas duas relações, aliás, só a primeira, que ambas são equivalentes, a primeira e a segunda, se você pegar a primeira relação e trocar em 4x ao quadrado mais y² menos 4 igual a 0, tá? Você vai tirar que x é igual a mais ou menos raiz de 2 sobre 2, tá certo? Se o x é mais ou menos raiz de 2 sobre 2, o y será mais ou menos raiz de 2. Então, esses dois pontos aqui, tá, são pontos importantes aí, dado pelo método que a gente vai precisar estar analisando, tá certo? Ok? Então tá. Então, observa que temos essa disposição de pontos, porque se x é raiz de 2 sobre 2, o y correspondente será raiz de 2. E se x é igual a menos raiz de 2 por 2, o y correspondente será menos raiz de 2, tá? No caso lambda igual a menos 1/4, analogamente a gente vai ter que aí que os pontos interessantes serão raiz de 2 por 2 menos raiz de 2, e menos raiz de 2 por 2, raiz de 2, tá? Nota o seguinte, quando eu calculo a função f sobre os 4 pontos, tá? Eu tenho que f de raiz de 2 por 2, raiz de 2, e f de menos raiz de 2 por 2 menos raiz de 2 é 1. E f desses dois pontos aqui é menos 1. Então, veja só, os 4 pontos em questão aí do método são esses 4 e temos os valores deles aqui, tá? Então, eles são aí os candidatos a extremantes locais com a restrição aqui da elipse, 4x² mais y² igual a 4. Então, o que acontece? O máximo sobre a elipse vai ser 1 e o mínimo menos 1, tá certo? Então, o que conclui esse exemplo aqui. Vamos adiante. Bem, eu falei aqui desse teorema de Lagrange, a versão de R2, mas também tem uma versão para R3, tá? Que é o seguinte, que seria aí a nossa extensão do teorema de Lagrange, que fala o seguinte, sejam A contida em R3 um aberto, f e g funções de classe C1 em A, tá? Suponha que o gradiente de g é não nulo em todo ponto do conjunto dos x, y, z de A, tal que g de x, y é igual a 0, tá? Então, vale que se f tem extremo local, ou seja, máximo local ou mínimo local, sujeito ao vínculo, à restrição g de x, y igual a 0, então existe lambda real, tal que o gradiente de f em x0, y0, z0 é lambda gradiente de g calculado em x0, y0, z0. Então, o método aqui, o que acontece?
aqui a gente vai ser estudar um problema semelhante a esse aqui, só que com uma equação a mais, tá? Por exemplo, encontre o volume da maior caixa retangular de lados paralelos aos planos coordenados que possa ser inscrita no elipsoide dado por essa equação aqui, 16x² mais 4y² mais 9z² igual a 144. Então, veja só, isso aqui representa um elipsoide e a gente quer construir uma caixa retangular de tal maneira que ela fica aqui dentro da elipse e os vértices dela ficam colados na elipse, tá? E no caso, né, o meio aqui da tampa, o meio da caixa, né, a gente tenta alocar ele, a gente aloca ele na origem do sistema, tá? Então, a caixa aí que a gente está procurando, se a gente colocar o centro dela na origem aí do sistema, XYZ, eu teria que as dimensões da caixa seriam 2x por 2y por 2z, tá? Então, o volume dessa caixa é o produto dessas três medidas, que seria 8xyz. Eu vou estar considerando, então, essa função v, cujo domínio é o R3, tá? Veja só, ele fala que tem que ser inscrita nesse elipsoide aqui. Então, o que acontece? As coordenadas x, y, z dos pontos vão ter que satisfazer que 16x² mais 4y² mais 9z² menos 144 é igual a zero, né? Porque aí os vértices, né, como eles vão ter que colar, né, na elipse, então as coordenadas do vértice vão ter que satisfazer essa equação, tá? Ok. Bem, se eu fazer o gradiente de f igual a lambda gradiente de g, eu vou ter isso aqui, ó. Esse vai ser o df dx, esse o df dy, esse o df dz. Aqui vai ser dg dx, dg dy e dg dz e multiplicando o lambda aqui, tá bom? Então, vamos tentar encontrar pontos que satisfazem isso aqui. Bem, se eu pegar a primeira equação e multiplicar por x, eu tenho isso. Se eu pegar a segunda e multiplicar por y, eu tenho isso. Se eu pegar a terceira e multiplicar por z, eu tenho isso, tá? Somando as três, eu vou ter que 24xyz será igual a 2 lambda, colocando em evidência, que multiplica 16x² mais 4y² mais 9z², tá? E, veja só, essa soma aqui, desses quadrados, é 144. Aí, multiplicado por 2 lambda, eu tenho 288 lambda, tá certo? Simplificando aqui, eu vou ter que xyz é 12 lambda, tá bom? Ok. Então, veja só. Vamos dar uma estudada no que a gente tem, ó. O xyz, ele é 12 lambda. Só que o xyz também, ele vai ser, por essa equação aqui, tá? O xyz vai ser 4 lambda x², 32 por 8, tá? Então, 4 lambda x² menos 12 lambda é igual a zero. Colocando 4 lambda em evidência, eu tenho isso aqui igual a zero, tá? Então, o lambda precisa ser zero ou o x tem que ser mais ou menos raiz de 3. Só que se o lambda for zero, o que vai acontecer? O volume da caixa vai ser zero. E isso não é interessante para a gente, tá? Então, o que acontece? Então, o lambda igual a zero tem que ser desprezado, tá?
Ok, então, e o x igual a menos raiz de 3 também tem que ser desprezado, tá certo? Tá? Ok. Se você fazer um raciocínio semelhante aqui na segunda equação, tá? Para a segunda equação, o que que você vai ter, ó? Você vai ter que xyz, que era 12 lambda, daqui, tá? Vai ser igual ao quê? Ó, se eu pegar aqui e multiplicar por y, aliás, pega essa equação aqui, você tem que xyz vai ser igual a lambda y ao quadrado, tá? Aqui. Então, se você fazer uma análise similar, tá? Você vai chegar que a possibilidade para y é 2 raiz de 3. Se você utilizar aqui a terceira equação, tá? Você vai chegar que a possibilidade para z é 4 raiz de 3 sobre 3, tá certo? Então, ok, então x igual a raiz de 3, y igual a 2 raiz de 3, z igual a 4 raiz de 3 por 3 são aí números interessantes para a gente, tá? Um detalhe que eu me esqueci aqui de falar é o seguinte, vocês podem checar como exercício que o gradiente da função g que eu estou considerando, ele vai ficar diferente de 0, 0, 0 quando 16x ao quadrado mais 4y ao quadrado mais 9z ao quadrado menos 144 igual a zero, e o que checa a hipótese do teorema de Lagrange, tá? Ok. Bem, então, voltando aqui para essas medidas de x, y e z, o que que acontece? Lagrange te fala que esse cara aqui, tá, vai ser candidato a extremante, tá? Dentro dessa restrição aqui, ok? Tá? Aí veja só, olhando o nosso desenho aqui, a gente vê que é possível ali conseguir construir uma caixa com as propriedades que ele quer, né, de volume máximo, né? Tá? Então, com certeza, a caixa de volume máximo ela vai satisfazer essa relação aí para x, y e z, tá? Desses valores aí que foram descritos. E o volume correspondente vai ser o produto aí dado na forma, o qual é dado por 64 raiz de 3, tá bom? Então, observa o seguinte, que a gente tem que interpretar o que está acontecendo em relação ao problema para poder concluir que esses x, y e z são aí os números que a gente deseja que fornece o volume procurado, tá? Precisamos aí em fazer essa interpretação aí do problema. Assim, a gente não tem aparato matemático para justificar que é de fato o volume maior, tá? Mas a gente aqui está usando que com certeza é esse volume aqui, tá bom? Então, é isso aí. Muito obrigado.